Então vamos lá, eu vou iniciar aqui a gravação falando sobre análise de projeto de sistema, né? Que é uma das disciplinas de vocês. Nós comentamos um pouquinho sobre ela. Então vou aqui já no slide falar um pouquinho sobre alguns conceitos. Aqui nós temos um problema, né? A parte de digitação ali do texto, mas eu percebi que ficou em todos. Foi um erro para quando for exportar. De vez em quando tá aparecendo isso, não sei porquê. Uma fonte tá dando erro, quebrando, sei lá. Sobre análise de projeto de sistema, sistemas, conceitos. Essa é a aula teórica, tá certo? Não é aula prática não. Nós temos aqui o sistema é um conjunto de programas e rotinas de computação. Programas, voltando mais uma vez, deixando claro, programa ele é uma série de ações que o computador faz. Aí é chamado de programa, certo? Programação. Quando a gente fala programação, ou vocês são programadores, quer dizer que vocês fazem uma série de rotinas que fazem com que o programa ou alguma aplicação execute tal tarefa. Fica bem claro aqui, né, João, quando a gente fala assim, você é um programador. Mas você é programador de quê? De todo um programa, um site, um aplicativo? Não. Você programa uma rotina. Você programa uma ação dentro do todo. Tem gente na empresa, por exemplo, do Google, ele faz simplesmente... Aqui nós temos o Meet, né? Tem pessoas ou grupo de pessoas, até mesmo grupo de pessoas que programam botões. Então, ele é um programador de botões dentro do Google Meet. Esse botãozinho de habilitar o áudio, botãozinho de habilitar a câmera, botãozinho da mãozinha levantada. Então, ele é um programador, mas ele executa certa tarefa. É só uma especificação aqui. Então, quando a gente fala sobre sistemas, ele é um conjunto de programas. Vários programas e ele cria um sistema. E são rotinas do computador. Operando de forma conjunta, realizam uma determinada tarefa no todo, uma determinada tarefa, botão, ligar ou desabilitar o áudio, ou em parte, dependendo da sua abrangência e complexidade, tendo como objetivo um resultado prático. Então, quando se fala, eu sou um programador, então eu sou alguém que faço rotinas, programas. Quer dizer que você faz um jogo do Free Fire, do Call of Duty, aquele jogo. Não, às vezes eu só faço a arminha e o comando do bonequinho atirar. Isso é ser programador também. E sempre nas empresas existe uma equipe de pessoas que fazem tudo. Desde quando comecei a ser programador, quando terminei o meu curso, acho que tem uns 5 anos por aí. Mais ou menos, o curso técnico, tecnólogo, né? Em análise e desenvolvimento do sistema. Então, desde lá até hoje, eu trabalho sozinho, trabalho com um colega, com o Paulo, mas normalmente eu trabalho sozinho. Ele desenvolvia a parte de design, ele era um design gráfico, e eu fazia a programação por trás. Então, mas quase sempre eu trabalho sozinho, porque também eu sou designer, né? Então, eu faço também a parte visual e também a parte de programação, a parte de códigos. Então, eu sozinho sou uma empresa, por assim dizer. Eu tenho conhecimento em algumas áreas, mas eu escolhi me aperfeiçoar, né? Me especializar na parte de sites. Então, dado as considerações, normalmente numa empresa, não tenham medo de se candidatar a vagas, como vocês estão iniciando como técnicos. Não tenham medo, porque dentro da empresa, o patrão ou alguém irá definir qual função você irá fazer. Muitas vezes são funções específicas. Então, em uma semana ou 3 meses de trabalho, você já vai aprender a fazer aquela tarefa, né? O que eles exigem é que vocês tenham o básico, conhecimento teórico, principalmente teórico. Daí a importância de ler. Daí a importância dessa disciplina, análise. Análise e projeto de sistema. Os sistemas de informação computadorizados, de uma forma geral, são projetados e construídos por uma grande equipe de profissionais de informática e de negócios. Acabei de falar. Geralmente, o gerente do projeto, olha lá, faz frente a alguns problemas que, se não forem previstos quando o início do projeto e bem gerenciado, fatalmente levarão ao insucesso do projeto. Eu sou analista, eu falei para vocês, eu poderia ser, por exemplo, um gerente de projeto. Eu definiria tarefas
para cada um e a habilidade de cada um, e vocês executariam de acordo com o que foi planejado e o cronograma do projeto. Então, é assim que funciona. Uma equipe, pessoas, como por exemplo vocês, executam tarefas específicas. E devem ser assim. Deve ser assim. Não adianta tentar abraçar o mundo, né? Conhecer tudo. Eu sempre, desde o início do curso, fui muito humilde nesse sentido em dizer para vocês: Fábio tem mais habilidade de hardware por trabalhar na parte prática e Clériston tem mais habilidade de rede do que eu, por trabalhar na parte prática ou ter trabalhado e ter mais conhecimento do que eu. Isso eu tenho consciência. A gente tem que ter também humildade para reconhecer na área de técnico de informática e quem trabalha com tecnologia e não sabe tudo. E realmente você não sabe tudo. Você se especializa em segmentos específicos. Parabéns para o Ido fazendo curso de dados, banco de dados. Exatamente, se especializa nisso, cara. Estuda isso, vai para esse segmento e abraça essa ideia e vai lá, corre atrás. É isso mesmo. Tem que se especializar, tá bom? É nesse sentido que eu falo. Se dedicar a aprender uma coisa e mão na massa nela aí. Problemas mais comuns. Continua o erro de português ali em cima. Não liguem. Evolução tecnológica é um dos programas comuns. Por isso que a necessidade de estar sempre se atualizando. Aí eu deixei aqueles links para vocês, alguns sites. Eu sempre estou lendo. Eu estou lendo todo dia, na verdade. É uma coisa que eu gosto. É de modo pessoal, né? É ler, estudar, ser curioso nesse sentido. Especificação incorreta do sistema. Alguns dos erros, que é problemas comuns. Metodologias inadequadas. Metodologia inadequada é o seguinte. Você lembra que eu comentei ontem? Eu falei o seguinte, ó, eu sei. Aí eu falei, eu sei como fazer. Por enquanto, na prática, eu não sei como vai ainda. Não, eu sei o que tem que fazer, mas eu não sei como fazer ainda. Na minha cabeça, eu já coloquei a metodologia do que eu vou fazer do projeto. Já está aqui funcionando, aqui, ó, na cabeça. Eu coloco no papel, aí eu vou ver como fazer. Quando você coloca a metodologia, o método de se fazer o projeto errado, é fato que vai dar errado o seu projeto. Então, não tem para onde correr isso aí. Restrições de pessoal, hardware e software. Tem uma frase bem interessante, até em filme de super-herói, por exemplo, Nome de Ferro, e no filme 3, se não me falha a memória, o Tony Stark está lá, tem um problema com o reator no corpo dele e tal, e precisa de uma nova potência no reator. Sei lá como é que é a definição do filme. E aí o pai dele foi lá nos anos 80 e já criou aqui, ó, na cabeça dele um novo elemento, mas no tempo dele, né, no tempo que ele viveu lá nos anos 80, a tecnologia era restrita. Então não tinha como ele criar aquele elemento na época que ele viveu. Então ele disse assim: deixo para você, meu filho, esse presente, né, que é esse novo elemento. Provavelmente na sua época terá tecnologia suficiente para fazer aquilo que eu imaginei. Mas o pai não colocou em prática. Aplicando para a gente aqui, ó. A gente tem que tentar criar e desenvolver projetos tal com base no que nós temos em mãos hoje. Não adianta a gente idealizar um projeto de um carro voador porque se não tem tecnologia para isso ainda. Então tem que colocar os pés no chão e a gente pode ir até aquele passo e até ali. Nada além daquilo. Então tem que tentar pelo menos ter essa restrição, né? Na parte de, como diz aqui, ó, muitas vezes um dos problemas é restrição de pessoal. Às vezes você quer fazer um projeto dentro da empresa, mas tem alguns profissionais que não têm habilidade para fazer aquilo. Então não pega aquele projeto. Ou talvez você mesmo não tenha essa habilidade. Então por isso que eu falei para vocês. Tem projeto que eu não assinei, assim, bati o martelo que vou fazer. Porque ainda eu estou estudando, não tenho a confiança de fazer, e se não conseguir fazer, como eu estou estudando ainda, mais ou menos eu estou conseguindo, mas provavelmente eu vou dizer não para o projeto. Mas tem que ter essa humildade sempre, né? Restrição de pessoal, por exemplo, eu reclamo direto para vocês aqui, eu falo, né? Se eu tivesse mais tempo, tem muito projeto que eu pego e não consigo. Então, esse é um dos problemas mais comuns que a gente enfrenta quando vai desenvolver projetos. E analisar e assim por diante. Outros problemas. Comunicação, falha da equipe de trabalho, falha de comunicação em todos os setores da vida, né? Trabalho, na amizade, na escola, em qualquer lugar.
Riscos não avaliados adequadamente. Olha lá, ó. Mentalizar aqui primeiro, projetar aqui primeiro para depois colocar em prática, mas tem que pensar primeiro. Dificuldade de estimar prazos e recursos. Mais uma vez, se não tem capacidade de fazer, não pegue nenhuma tarefa, nenhum trabalho. É uma dica profissional, é claro. O motivo é óbvio. Se você não executar o trabalho, você vai se queimar, como o povo usa essa expressão, né? Nunca mais vai pegar trabalhos. E recursos é o seguinte: computadores, às vezes a tecnologia, internet. Se você vai desenvolver um site na nuvem, na web, você tem que ter internet. E o site precisa de, no caso, IDs, né? Aquelas identificações lá. Por exemplo, Google Cloud, você tem que ter o registro. Se precisa de uma tecnologia que exige recurso da sua parte, tem que comprar. Então, só nesse sentido aí que está falando, né? Dificuldade de estimar prazo de execução e alguns recursos que você não tenha. Às vezes você pega para fazer alguma coisa que você não tem a ferramenta para fazer. Ah, um problema. Conflito de objetivo. Isso eu tive muito no início desse projeto anterior que eu estava fazendo, que eu já comentei com vocês, tive muito. Porque o cliente pediu de um jeito, eu fiz de um jeito. No final não era desse jeito, porque ele não sabia o que queria. Eu tentei ajudar, né, ele a identificar o que era, mas no final não foi. Acabou atrasando, demorou 6 meses o projeto e aí foi muito chata. Fraca compatibilidade entre as políticas da empresa com a área da informática. É um dos exemplos. Muitas vezes a empresa ela quer migrar para o ramo tecnológico, porém não tem profissionais que têm habilidade para depois utilizar o projeto. Cultura da organização são alguns dos problemas aí, porque nessa cultura da organização, por exemplo, um patrão, alguém ou alguém da empresa lá que tem uma mentalidade antiga, né? Não aceita que, por exemplo, a tecnologia seja implementada, sei lá, e outros fatores mais aí. Metodologia de desenvolvimento e manutenção do sistema. Muitos dos problemas citados podem ser minimizados com a implementação de uma metodologia de desenvolvimento e manutenção do sistema. Metodologia é importante, um método que você vai fazer tal tarefa é importante. Em todo o processo de desenvolvimento de software, existe um ciclo de vida que indica as principais fases que o mesmo percorre desde a sua concepção até a sua morte, ou seja, desde o início do projeto até o final dele. Grande rotatividade pessoal de informática, organização da equipe é importante. Esse rotatividade pessoal de informática é o seguinte, ó. Vou citar um exemplo da empresa que eu trabalhava, por exemplo. A empresa que eu trabalhava, eu vou citar um exemplo real aqui daquilo que eu falei no início, ó. A empresa que eu trabalhava de tecnologia, de informática, ela tinha muita gente que entrava, por exemplo, estudantes, estava fazendo curso ainda, curso técnico, ou na faculdade, qualquer coisa. Não tinha habilidade. Dentro da empresa, ele era capacitado por aqueles mais velhos que estavam lá dentro. Talvez um que ia sair. Treinava o cara, mostrava para ele como era o serviço. O cara aprendia o serviço, não ficava 6 meses na empresa e saía fora, ia embora. Isso acontecia bastante, isso. Então, essa rotatividade pessoal de informática, a gente tem que pensar também, tem que analisar direito, né? É uma das coisas que eu percebi que tem muita dificuldade, principalmente no nosso ramo. Tem gente que quer fazer, quer trabalhar. Eu já peguei assim pessoas já para trabalhar comigo e aprendeu uma coisa ou outra e depois caiu fora. Não teve compromisso, né? Acontece muito isso. Infelizmente porque a nossa profissão é o seguinte, ó. Eu dizer para vocês o seguinte: vocês por enquanto estão aí aprendendo, já tem muito conhecimento de muita coisa, já tem muito conhecimento, beleza? Daqui a pouco se especializa em uma coisa, realmente sabe fazer aquela coisa. Aí às vezes aqui eu vou, por exemplo, vou montar um projeto em uma empresa junto com vocês. Só que na frente vocês aprendem a fazer a coisa e ao invés de continuar para desenvolver o projeto que a gente iniciou junto, vocês vão cada um fazer o seu próprio projeto e virar as costas para mim. Acontece muito isso. Então é um dos problemas que infelizmente tem na nossa área de tecnologia aí. Pessoas não têm capacitação, a palavra é essa. E a gente treina e no final essas pessoas vão embora. Nem contribui, né, com a empresa.
A geração de sistema de alta qualidade dentro do orçamento e prazo previsto, tem que fazer, né? Melhoria no relacionamento entre a área de sistemas e os seus usuários, sim. Como eu falei para vocês, todo programa, todo site, toda programação, aplicativo, ele tem que ter, por exemplo, tem que ser autossustentável. Por exemplo, a gente tem que desenvolver a coisa pensando no cliente ou em quem vai usar o sistema. Porque muitas vezes a pessoa não tem um conhecimento que nós temos. Então, uma das coisas é fazer uma coisa bem feita, porém pensando na pessoa que vai utilizar o sistema. Para uma pessoa leiga, né? Pessoa que tem que usar a funcionalidade básica. Existe essa profissão no mercado só para fazer isso. Ele é chamado de UX Design, Design do Consumidor. O cara projeta um site, um sistema, um aplicativo só para pensar na usabilidade do cliente ou dos usuários finais. Ele não é programador. Ele entra na empresa só para testar, por exemplo. Testar os sites, os programas. O analista, ele faz isso. Eu faço isso. Analista, análise e desenvolvimento de sistemas, né? Eu testo os sistemas também. Eu poderia somente fazer isso, me especializar nessa área. Só para pegar os projetos que outros fazem e eu vim aqui testar para ver se funciona, se os clientes vão gostar e tudo mais. Então, existe um profissional dentro da área de TI, de informática e na área de análise só para testar o sistema. Tem que pensar nisso também aqui, ó. Melhoria do relacionamento entre áreas de sistema e os seus usuários. Melhor controle de tarefa e recursos de todos os níveis. Sim, também entra nesse mesmo raciocínio. Aumento de produtividade, sim. Tem que pensar nisso também quando a gente está desenvolvendo, né? Para que tudo ocorra bem, como eu mostrei na aula de ontem, a gente desenvolvendo aquele portal lá, né? Aumento de produtividade, percebeu? O trabalho que a gente tem inicialmente de fazer o primeiro, depois fica tudo automatizado, percebeu? A gente senta, desenvolve o primeiro, faz tudo certinho, bonitinho, tudo organizadinho, beleza. Quando está tudo organizadinho, bacana, o que a gente faz para replicar o processo fica muito mais rápido. Então isso é chamado de produtividade. Demorei 1 hora para fazer um portal, como vocês viram, ou pelo menos um esboço de não estava acabado, mas me daria pelo menos mais 1 hora, eu terminaria. E depois, para replicar esse processo, não foi nem 1 minuto. A gente replicou e desenvolveu um segundo portal, com base no primeiro que a gente criou. Então, isso é chamado de produtividade. Se eu quiser fazer 10, 20, 30, 40, 50, agora pronto, rapidinho. É questão de minutos. Então, isso é chamado de produtividade, né? A gente tem que pensar nisso também, utilizar o conhecimento para agilizar, né? Deixar a coisa mais prática. No meu caso mesmo aqui, como eu cito para vocês direto, quando é para, por exemplo, fazer uma atualização ou alguma coisa em um dos projetos, muito rápido. Eu entro aqui no sistema como administrador, né, principal, super administrador chamado. Eu entro no sistema, atualizo o que for e em escala, em rede, todos os sites são atualizados. Porque foi do jeito que eu fiz, né? Que eu pensei nisso antes. A demora foi pensar antes. Então a gente tem que sentar antes e mentalizar isso. Mentalizar, sentar, não é simplesmente fazer, porque imagine se eu faço uma coisa mal feita para depois ter que replicar o processo, então eu teria o mesmo trabalho de fazer 1, fazer 2, fazer 3. Digamos que 1 mês eu fiz 1, daqui a 1 mês eu faria 2, mas outro mês eu faria 3. Mas como eu fiz naquele jeito que vocês viram, eu fiz 1 hora 1, mais 1 minuto, 2, 3, 4. E aí quantos eu quisesse. Então isso é produtividade, ó. Tem que pensar antes. Documentação adequada gerada ao longo do desenvolvimento. Isso aqui é interessante, ó, porque muitas vezes eu tenho aqui uma pasta que eu organizo tudo. Eu anoto tudo que foi feito, tal, e deixo lá em bloquinho de notas mesmo. Bloquinho de notas. Eu vou lá e anoto as atualizações e as coisas que foram feitas para controle, meu controle pessoal. Isso é importante vocês terem também. Existem praticamente 3 maneiras de adquirir uma metodologia. Desenvolver a metodologia própria com pessoal técnico e com a ajuda de consultores para a gente desenvolver, né, uma questão de uma empresa. Adaptar uma metodologia existente no mercado e as suas particularidades.
Adquirir uma metodologia de empresas especializadas. Isso aqui é um detalhe, ó. Com o tempo, quando vocês têm experiência, vocês desenvolvem. Ponto número 1. Quando não tem experiência ainda, vocês podem adaptar uma ideia de alguém. Ponto número 2. Se quiserem, vocês podem até copiar alguma ideia que eu demonstro aqui. Ponto número 2. E ponto número 3 foi aquele detalhe que eu falei anteriormente, né? Tem gente que adquire uma metodologia de uma empresa especializada e muitas vezes ele cai fora e monta uma outra empresa copiando a metodologia da empresa anterior. Isso, eticamente falando, é muito errado, né? Ao invés de continuar naquela empresa ali e tal. Quando eu cheguei em Pombal, no início, assim, aí na minha carreira, eu montei aquela empresa que eu falei, da Evolute, né? Evolute Cursos. Então eu vi que a empresa cresceu. Eu estava participando junto ali. Eu era sócio, na parte pedagógica, na parte de curso, desenvolvi tudo. E eu percebi que estava desenvolvendo. Então, com um compromisso pessoal e com a outra sócia, a gente entrou em um acordo de a gente continuar até desenvolver a Evolute e a empresa crescer mesmo. Ela estava já desbancando já para um segmento profissional dela, porque ela era coaching, né? Dava treinamento para empresas, dava palestras e treinamentos para empresas. Esse segmento estava crescendo bastante para ela, estava tendo muita demanda, palestras, treinamentos, cursos, consultorias. Então ela tinha muita consultoria nesse sentido. E no meu caso, na parte pedagógica, eu desenvolvi os cursos. Aí tinha a questão do Estado, da educação e tudo mais. Estava uma demanda muito grande, além de projetos meus, assim, pessoal. Comecei a desenvolver alguns projetos e tal. Então, os dois, cada um tinha, por exemplo, tinha e tem, né? Tinha na época o potencial de desenvolver cada um projetos individuais. Cada um. E a gente entrou num acordo. Olha só que interessante. A gente entrou num acordo. Em 2 anos, nós treinamos 2 pessoas para cada um executar a tarefa que cada um de nós fazíamos dentro da empresa. Então entramos num acordo, contratamos 2 pessoas, treinamos ela na parte pedagógica. Na parte pedagógica eu treinei 2 pessoas e ela na parte administrativa e de gestão treinou mais outra. Então, feito isso, nós entramos num acordo, deixar a empresa ela se autossustentar enquanto a gente ia para os projetos, cada um. Aí eu fui para a educação, né, do Estado e ela foi na parte de consultoria e treinamento, coaching, essas coisas. E a empresa continuou. Até certo ponto que eu não tinha mais, como é que fala? Não queria mais a parceria, a sociedade. E aí foi que ela comprou minha parte e tudo e ela continuou o projeto. Ela continuou com o tempo. Hoje já é outro dono. Outra pessoa já comprou a empresa, a Evolute que tem em Pombal. E essa a sócia minha anterior, ela foi para o segmento que ela estava, né? Consultoria, treinamento, palestras, coaching e aí vai para empresas. Então, para ela deu super certo e para mim também, que foi um acordo que a gente teve. Então, tudo isso aqui eu estou mostrando o seguinte, a metodologia. Nesse caso, nós aprendemos como fazer a coisa lá internamente, não adaptamos, copiamos uma outra ideia da empresa de São Paulo, porque ela era uma filial, né, que fala franquia, ela era uma franquia, e aí adaptamos uma coisa ou outra de São Paulo e criamos ideias próprias e colocamos em prática. Então, foi muito bom. Eu aprendi muita coisa, até de gestão mesmo. Eu aprendi muita coisa de gestão lá. E aí quando eu comecei a fazer cursos. Eu fiz o curso de marketing na época. Eu fiz também um segundo curso agora. Eu fiz curso de administração. Não de faculdade, não. Cursos de especialização, assim, de atualização, né? Aprendi muita coisa. Tanto com ela também, que ela era administradora mesmo de empresas e tudo. E ela me ensinou muita coisa. Então, aprendemos as experiências junto, esse conhecimento que eu tenho na parte administrativa, eu aprendi com ela e com o tempo, depois eu aprendi no curso de análise, né? Então eu aprendi tecnologia e administração com outras pessoas. Então, foi muito bom. Essas experiências a gente vai pegando com o tempo, né? Como profissionais aí, vocês estão, uns já trabalham, outros estão iniciando, mas com o tempo não se preocupe não, vocês vão pegando experiência e aí vai. A minha história é muito comprida, né? Embora seja jovem, mas minha história é comprida. Para facilitar o trabalho e desenvolvimento de um sistema, o analista deve ter em mente as seguintes fases. Temos aqui um ciclo, né, de como o projeto vai. Estudo da viabilidade, estudo do projeto, projeto de análise, projeto do sistema, projeto detalhado, implementação, implantação, manutenção
aí volta de novo o ciclo, né? Concepção do sistema, tal, e aí vai embora. Esse é o ciclo. Interessante é que quando aquilo que eu falei agora, anteriormente, ó, quando a gente vai fazendo isso daqui, a gente vai criando habilidade e experiência. Tem uma historinha bem interessante que eu vou contar para vocês. É uma história bem conhecida até. Mostra o seguinte, mostra que certa vez tinha uma máquina muito grande, cheia de parafusos, né? E ela começou a dar defeito. E aí foi chamar um profissional, o profissional não conseguiu resolver. Só que sabiam que tinha um senhor bem experiente na vila lá, tal, na cidade, da história, não sei como é que é a história, e contratou essa pessoa para chegar lá, no local onde tinha essa máquina enorme para consertar, que estava dando defeito. Esse senhorzinho chegou lá, simplesmente pegou uma chave de fenda e apertou um parafuso. Um parafuso. Aí o rapaz perguntou, qual o preço, qual o valor? Aí ele falou, R$1.000. Eu falei, isso tudo? Que absurdo, R$1.000. Não, diga, fala a verdade, qual o preço para apertar um prego? Ele falou assim, ó, parafuso. R$1 para apertar o parafuso, 999 para saber qual o parafuso certo. Muito interessante isso. Isso quer mostrar o seguinte, a experiência dele fez com que ele resolvesse o problema de forma rápida, por ele aprender com experiência, né, com o tempo. É isso que eu falo para vocês. Todos vocês aqui, no final do curso, terão o mesmo conhecimento que eu. Mas a questão é que eu já passei por muitos problemas antes de vocês, eu tenho um pouquinho mais de experiência. Mas o conhecimento é o mesmo. E provavelmente vocês terão até mais do que eu ao final do curso. Com certeza terão. Então, o que eu quero é o seguinte. Vamos lá. Vida prática. Continue trabalhando, né? E esse ciclo aqui vai ser natural. Quando vocês fizerem o primeiro projeto, fizerem os primeiros sites, botar a mão na massa, começarem a programar, isso aqui vai ser natural. É natural. A única exigência é façam. Não tenham medo. Se candidatem a vagas, façam cursos. Vão em frente. Porque isso aqui vai aprender com o tempo. Isso aqui é tempo, é prática. Então, com o tempo, a análise vai se tornar algo natural. Para vocês observando esse ciclo aqui, acha um pouquinho difícil. Porém, quando você passa pela primeira vez, na segunda vez que você olha, fala, ih, rapaz, isso aqui é muito fácil, é moleza. Para mim, eu estou vendo uma coisa aqui natural que eu faço todos os dias, que é concepção, a ideia do que é, analisar se a visibilidade, se tem como colocar em prática, o processo de análise, processo do sistema, que é desenvolver ele, processo detalhado, para onde é que vai e tudo mais, a implementação, a implantação, que é colocar em prática, e pensar também em prováveis manutenção, se der erro. Essa manutenção entra também a questão do cliente, que eu falei, né? O cliente tem que saber mexer também nesse projeto que você idealizou, que você estudou, que você implementou, desenvolveu, colocou em prática. O cliente também tem que saber trabalhar. A pessoa que vai usar depois, né? O usuário final que não tem o conhecimento que vocês tenham. Então, é muito interessante esse ciclo. Aqui nós temos um outro exemplo, né? Levantamento, análise, projeto, customização e implementação. Em espiral também são basicamente a mesma ideia. A concepção é o surgimento da ideia que existe um problema na organização, portanto necessita da solução dentro de um prazo razoável. Sim, tem um prazo tudo. Nessa fase, o analista faz uma estimativa de custo não muito precisa, pois como o processo está em fase inicial, é extremamente difícil fazer previsão de investimentos, mas sim dar uma ideia aproximadamente, né, aproximada do quanto será necessário gastar. Isso aqui já está autoexplicativo. Nunca os valores em si, né? Nós damos uma previsão. Aquilo que eu comentei com vocês, como é que eu cobro? Como é que eu cobro? Eu cobro por minha hora de trabalho. Então, olha, uma moto bem barulhenta aqui. Então, eu cobro pela minha hora de trabalho. Se vai demorar, por exemplo, um dia, 2, 1 hora, 2, ou 6 meses para executar o trabalho, pouco importa. Eu não sei, não tem como estimar isso. Mas o tempo de trabalho eu cobro com base no tempo que eu gasto, né, para fazer ele. Então, no meu caso, é avaliado pela hora de trabalho, hora de serviço. Então, desse jeito. Como é que é avaliado? Aí é outra questão, um acordo que eu tenho com o cliente e tal. Posso ser flexível, posso flexibilizar,
Eu posso dar um prazo, daqui a uma semana, 2 dias? Posso. Então, mas existem alguns acordos aí, então no meu caso, como eu falei, é por hora. Tem um estudo, né? A fase de desenvolvimento propriamente dita do sistema. Proposta iniciada com estudo de viabilidade. Será que tem como fazer? Consiste em demonstrar à empresa que a construção do novo sistema trará uma série de benefícios que sobrepõem os seus custos. Aqui é para você vender, né? O processo de análise busca saber exatamente o que deverá ser feito para resolver o problema que foi descoberto na concepção. Alguém comentou alguma coisa aí? Cria-se o modelo lógico do sistema, que deverá ser constituído principalmente pelo diagrama. O diagrama tem que ser feito, isso aqui eu já falei em aulas anteriores, tudo tem que ser, né, feito lá o diagrama, como iniciar tal. E o seu diagrama, um exemplo é esse daqui, ó. É um esquema de um diagrama, né, mostrando como será a etapa de trabalho. Cadê aqui? Eu tô com o olho aqui coisado aqui. Implementação, projeto detalhado, o diagrama. A implementação, colocar em prática. Eu já até expliquei isso daqui, não foi, quando eu mostrei o diagrama. Implantação, colocar o sistema em operação. E manutenção, mantém a operação real, do funcionamento em constante melhoria, adequação às novas necessidades que forem surgindo na empresa, tal. Não só na empresa, né? A tecnologia também aumenta. Por exemplo, se você desenvolve um site, você cria um projeto, um aplicativo, o que for. Por exemplo, se você desenvolveu um aplicativo para celulares há 2 anos atrás, as telas agora estão diferentes, né? Perceberam? Não está mais 9:5, tá uma projeção diferente agora, mais comprida, mais comprida mesmo e mais estreita. Existem algumas telas diferentes. Existe aquela tela do Samsung, agora esqueci, Flow, alguma coisa que ele abre. Então é uma tela quadrada. Então, como é que se desenvolve então para ler? Aí tem novas coisas que vão surgindo. Monitores diferentes, resoluções diferentes, necessidades também na empresa diferente. Às vezes a empresa tinha 10 funcionários, agora cresceu, tem 100. Então precisa de desenvolver outros ambientes, né, para o projeto. Tem que pensar como é que você vai implementar e colocar em prática. Tudo isso tem que ser pensado antes. Você pode pensar, por exemplo, o Ido falou um exemplo muito bom, perguntou, né? E um banco de dados para desenvolver um projeto como esse? Como é? É um banco de dados normal ou um banco de dados mais robusto? Mais robusto, porque eu sei que a empresa vai crescer, então eu faço sempre mais robusto, né? Para que quando crescer, mesmo sendo uma coisinha inicial, pouquinho, uma gotinha, quando for um oceano, o próprio banco de dados dê conta. Então tem que pensar nisso também, ó. Pensar um pouquinho na frente. E tem aqui as fases de documentação, se eu não me engano, esse aqui é o último slide. Isso mesmo. Na disciplina Análise de Projeto de Sistema, utilizaremos 5 metodologias, né? As fases, que é estudo preliminar, análise de requisito, projeto lógico, projeto físico, construção e implementação. Aí se torna um manual do usuário, que é como eu falei, né? Não sei se vocês já viram que normalmente quando a gente desenvolve, eu vou citar exemplo de projetos aplicativos. Quando se vende um aplicativo e um projeto, você deve também criar, por exemplo, tutorial, apostilas, manuais, como entrar, como acessar, login, treinamento. Como eu, por exemplo, nesse último que eu citei com vocês. Eu dei treinamento para os profissionais. Então, fui lá, me dispus do meu tempo, investi, por assim dizer, 15 dias. Então, 15 dias eu dei treinamento para os profissionais que utilizariam o sistema. Então, fui lá, de 2 horas da tarde até as 4 ou 5 horas da tarde, todos os dias, sentei, cursinho particular, mostrando como o sistema funciona e dando treinamento. Então, foram 15 dias, mais ou menos. Então, de segunda até sexta, 15 dias, cursinho particular, todos os dias ele sentado e tal. Até eu senti que o funcionário estava confiante e já sabia fazer. Em uma semana ele já sabia. Nas outras eu fui mostrando prováveis problemas que iriam acontecer se fizesse de um jeito, fizesse do outro. Na primeira semana eu mostrei como deve fazer e na segunda, caso ocorra problemas, para ele resolver por lá mesmo. Então dei todo o treinamento. É nesse sentido aqui que é a implementação, né? Manual do usuário. Ok, tá aqui essas informações sobre análise e projeto de sistemas. Deixarei com vocês aqui a pausa da gravação
Eu queria fazer em menos tempo, deu mais ou menos meia hora. É isso aí.